Da próxima vez que quiser reclamar da sua vizinhança, lembre que algumas pessoas vivem dentro de uma cratera de vulcão. Você pode ver o vilarejo delas no Google Maps quando olhar para a bela ilha de Madagascar. Há um ponto escuro, quase perfeitamente redondo no mapa. As estradas passam em ambos os lados, mas não o cruzam. Quando você aumentar o zoom o suficiente, verá um vilarejo com casas no meio de uma cratera. A cidade marcada mais próxima fica a 8 quilômetros de distância. Você poderia pensar que se trata de uma tribo que vive lá há séculos e que não se mudaria, não importa o que acontecesse. Mas, ao olhar os mapas dos anos anteriores, é possível ver que ela não está diminuindo, mas crescendo. As primeiras casas apareceram ali em 2008. Então, por que alguém que vive no século XXI se mudaria de bom grado para um local tão bem escondido e isolado? Essa pergunta estava incomodando a equipe do Vox, um site de notícias americano. Eles decidiram resolver o mistério com 0 dados possíveis sobre a vila em comum. A primeira etapa lógica foi encontrar alguém do local e perguntar o que estava acontecendo atrás das paredes da cratera. Foi complicado desde o início, pois alguns lugares marcados no Google ao redor da área eram falsos e inspirados em mangás. Os lugares reais não tinham nenhuma informação de contato. Em seguida, entraram em contato com uma organização que tinha algumas fotos postadas no Instagram da cidade mais próxima. Ela respondeu, mas não ajudou em nada, pois nunca havia estado perto da montanha em questão. Assim, os jornalistas decidiram tentar entrar em contato com especialistas em agricultura e biogeografia que pudessem ter conexões na região. Naquele momento, ficou óbvio que uma simples pesquisa no Google ou algumas mensagens não ajudariam. Então, decidiu-se por pedir a alguém que morasse em Madagascar para ir ver o lugar. Os caçadores de mistérios entraram em contato com a diretora de uma produtora de vídeo local. Ela ficou surpresa com o fato de alguém viver naquela área, considerando os terremotos, mas concordou em reunir uma equipe e viajar cerca de 140 quilômetros da capital de Madagascar até o vilarejo. Eles marcaram a data da expedição para janeiro, no meio da estação chuvosa. Quanto mais se aproximavam do local, pior ficavam as estradas. Em um determinado momento, tiveram que trocar o carro por motocicletas e, finalmente, caminhar até o destino por 1 hora. Uma tempestade interrompeu os planos. Eles tiveram que voltar antes que fosse impossível passar pelo terreno escorregadio. Por motivos de segurança, decidiram adiar a jornada até o final da estação chuvosa, em maio. Nos 4 meses entre as duas expedições, a equipe do Vox decidiu aprender mais sobre o misterioso local. Descobriu-se que a montanha datava do período Cretáceo e era vulcânica. Um especialista explicou que a que vemos hoje deve ter 90 milhões de anos, mais antiga que o Monte Everest e o Grand Canyon. Portanto, o vulcão que estava ali já estava extinto havia muito tempo. O maciço que circunda a cratera é um enorme complexo de anéis alcalinos. Antigamente, era um vilarejo próspero devido à sua posição elevada e ao acesso à água doce. O solo é realmente fértil graças aos produtos químicos alcalinos presentes nele. Com o fim da estação chuvosa, a equipe estava pronta para outra tentativa de resolver o mistério da aldeia dentro da cratera. Dessa vez, o clima e a estrada estavam perfeitos, mas havia um novo problema. Quando os habitantes locais viram os visitantes no vilarejo, não ficaram muito entusiasmados ao vê-los. Por fim, o líder local da Ilha Grande, é assim que se traduz o nome, concordou em mostrar-lhes a área. Descobriu-se que havia cerca de 50 casas na aldeia e 300 pessoas, todas pertencentes ao grupo étnico Betsileo. Quando sua cidade natal ficou superlotada, elas sabiam que era hora de procurar um novo lar. Um dos anciãos sabia que aquele poderia ser o novo local. Ele negociava gado na região e se lembrou desse espaço vazio e amplo. Assim, os viajantes andaram cerca de 385 quilômetros de sua antiga casa até a nova aldeia da cratera. Eles cultivam culturas comerciais, principalmente limões e laranjas, e as vendem nos mercados das cidades vizinhas. O transporte de mercadorias é um desafio, pois as estradas que levam ao vilarejo e seus arredores não estão nas melhores condições. A montanha vulcânica testemunhou a separação de Madagascar da Índia há cerca de 88 milhões de anos. Desde então, a ilha ficou isolada do resto do mundo, e o resultado dessa solidão é uma flora e fauna únicas. Há 40 espécies de lêmures que você não encontrará em nenhum outro lugar da Terra. Todos saúdam o rei Julien, se é que você me entende. Além disso, há cerca de 800 espécies de borboletas.
92% dos mamíferos de Madagascar, 89% de suas plantas e 95% de seus répteis só podem ser encontrados ali. Portanto, se você quiser conhecer criaturas como o besouro-girafa, o camaleão-pantera, o sapo-tomate, o adorável predador-fossa, lêmures fofos como o sifaca ou o indre e muitos outros animais legais, tem que viajar para lá. Os cientistas têm 3 teorias principais sobre como a bela diversidade de animais terrestres chegou a Madagascar. Em primeiro lugar, algumas espécies podem ter ficado no local antes mesmo de ele se tornar uma ilha. Segunda teoria, elas nadaram ou se prenderam em troncos desde o continente africano quando as correntes estavam generosas. Por fim, há a ideia da ponte terrestre. O problema é que não há praticamente nenhum registro fóssil em Madagascar entre a época dos dinossauros e cerca de 2.000 anos atrás. Em um novo estudo, os pesquisadores compararam os genes das espécies atuais de Madagascar com seus parentes africanos continentais, tentando descobrir quando o ancestral de cada animal pegou uma carona para a ilha. Descobriu-se que algumas espécies estão ali há mais de 80 milhões de anos e viram Madagascar se separar do subcontinente indiano. Isso significa que criaturas como a tartaruga cabeçuda sobreviveram ao evento de extinção dos dinossauros há 76 milhões de anos. Mas a maioria dos répteis, mamíferos e anfíbios optou por uma jornada mais aventureira. Eles descendem de animais menores que provavelmente chegaram a Madagascar em troncos. Os lêmures, por exemplo, provavelmente tiveram ancestrais minúsculos, como os lêmures-rato. As tartarugas podem ter simplesmente atravessado o canal de Moçambique sem precisar de um apoio para chegar ao seu destino. Os primeiros humanos se estabeleceram ali há cerca de 1.300 anos. O nome da ilha ainda é um pouco misterioso do ponto de vista linguístico. Diz a lenda que Marco Polo, o famoso comerciante veneziano, a batizou depois de errar um pouco sua geografia. Ele a confundiu com o reino de Mogadíscio, no leste da África, errou a pronúncia e voilá, nasceu Madagascar. Apesar da incerteza quanto à origem de seu nome, o idioma e a cultura apontam diretamente para a Indonésia. Alguns estudiosos argumentam que os primeiros colonizadores vieram diretamente da Indonésia, com influências africanas introduzidas posteriormente por meio da migração. Outros acham que foi uma mistura de várias viagens ao longo das costas da Índia, da Península Arábica e da África, criando um caldeirão diversificado. A maioria das pessoas na ilha fala malgache, o idioma nacional, que é baseado no alfabeto latino. O francês também é amplamente falado e oficialmente reconhecido. Se você usa baunilha regularmente, é provável que ela venha de Madagascar. A ilha fornece cerca de 80% do produto natural do mundo e é responsável por 25% das exportações do país. Eles também vendem roupas e tecidos, cravo da Índia, peixes e mariscos e vários produtos alimentícios no exterior. E usam a maior parte da terra para deixar o gado passear e desfrutar da grama verde e suculenta. Alguns dos vilarejos mais antigos costumavam ser construídos no topo das colinas, cercados por enormes valas para a defesa. Porém, mais tarde, foram reconstruídos em terrenos mais baixos, onde é mais prático fazer agricultura.